A gente ouve muito esse papo de que o Renato é o presidente do Grêmio, né? Se acha o dono do Grêmio ou coisas do tipo. Eu acho meio delicado a gente falar disso dessa forma, porque eu acho que tem meias verdades, mas também tem exageros. Eu acho que sim, é óbvio que o Renato não é um técnico comum dentro do Grêmio, ele não é uma figura comum dentro do Grêmio, ele tem uma estátua ali fora, né? Então isso naturalmente já dá mais liberdade para ele, dá mais estofo para alguns movimentos, dá mais paciência da torcida para alguns fracassos. Isso tudo não tem o que fazer, é assim, tá posto pro bem e pro mal. E eu acho até que, via de regra, mais pro bem, né? Eu acho que o saldo é mais positivo dessa relação do Grêmio com o Renato. Mas duas notícias recentes que andaram pipocando aí, na verdade, nem sei se eu chamo de notícia uma delas, né? Uma delas tá mais para boataria, mas a outra é notícia de fato. Só que as duas, né, surgindo meio que ao mesmo tempo, assim, pelo menos para mim, né, apareceram meio que ao mesmo tempo, me fizeram refletir sobre o real sentido dessa expressão aí, dono do Grêmio, né, presidente do Grêmio, Renato acha que manda no Grêmio, ou enfim, frases do tipo, porque ele geralmente é acusado disso pelo motivo que eu discordo. E aí eu vou entrar num motivo que, se de fato o Renato começar a fazer, aí sim eu vou ter que concordar que está passando dos limites. O que é o motivo, né, básico aí, enfim, um dos motivos clássicos pelos quais o Renato é acusado disso e que deu a notícia recentemente agora nessa mesma linha? O Renato muda a logística de viagem, o Renato dá folga no Rio de Janeiro pro grupo, o Renato tem esse jeitão. E agora, a notícia que rolou é que, acho que ontem, anteontem, sei lá, o treino foi antecipado para o turno da manhã, porque ao meio-dia o Renato promoveu um churrasco entre o elenco para destensionar o ambiente, enfim, uma resenha ali, churrasquinho, coisa e tal. Cara, eu vi muitas críticas de novo, né, sobre isso. O Renato é bonachão, bom vivan, faz do Grêmio a colônia de férias dele, blá blá blá, acha que tá acima do Grêmio. Cara, e assim, sinceramente, gente, eu acho que tem duas coisas aqui. Eu acho que tem um ranço com o Renato exagerado, né? A galera tem uma predisposição a toda a bonachice dele ser julgada com um rigor muito acima da média. Tem até uma injustiça, muitas vezes rola uma injustiça com ele, no sentido de que, cara, às vezes ele faz coisas que todo mundo faz e só com ele se critica, né? As folgas mesmo, o Roger cansou de dar quando tinha um espaçamento muito grande entre os dois jogos, né? Ah, 2 dias de folga, isso é normal, isso é normal. Aí o Renato faz e vira uma hecatombe. Então eu acho que tem ali uma marcação cerrada em cima dele, um pouquinho diferente, e que às vezes cai até para o injusto. Eu acho sim. Mas tem um outro lado dessa moeda, que daí que eu já acho que é na questão analítica mesmo, dos movimentos específicos do Renato. E eu discordo. Olha, gente, quem está falando aqui é um cara que não se alinha com o Renato, nem politicamente falando, nem assim, tipo, questões de táticas, técnicas. Eu acho que falta, às vezes, alguns recursos para o Renato. Eu já cansei de falar disso. Eu acho que o Renato não tem muito repertório, né? Acho que para mudar um jogo que sai alguma coisa errada. Eu vejo várias limitações do Renato, só que eu também vejo a parte boa, né? E aí a gente não agrada ninguém. A gente fica nesse limbo aí que todo mundo acha ruim, né? O que tu está dizendo, porque tu não é um extremista nem de um lado nem do outro. Mas enfim, eu acho que o Renato faz muita coisa nesse sentido que soa como fanfarrão e que é bom pro grupo. Eu já falei disso num outro vídeo, vou botar aí, sei lá onde, se der. Cara, tipo, tem estudos, e é um assunto que eu gosto muito, tem estudos nessas áreas de bem-estar dos funcionários, de uma folga, às vezes, um descanso, às vezes, valer mais do que um treino, né? O descanso também é preparo, como eu sempre digo, mas até mentalmente, engajamento, né? O cara que promete uma folga lá depois, o jogador, numa dessas, entra mais concentrado em campo porque tá admirando ali o seu comandante, tá engajado com ele, tá
sabe? O clima a coisa tá andando melhor, é o famoso deu liga, sabe? Deu liga é isso, cara, não tem nada tão mirabolante por trás do deu liga, não tem nada tão mágico. São fatores concretos que criam essa liga, né? E o Renato é muito bom em construir, em costurar essa liga, sabe? Então, o Grêmio vai ficar 2 dias não sei onde, não sei o que, do Rio de Janeiro. Cara, isso aí que tá. Eu acho que tem uma linha tênue que separa, tipo assim, o amadorismo do profissionalismo. Eu acho que se o Renato ainda tá dentro de um espectro profissional, e eu acho que ele tá, toda a ladainha que falam é balela. Toda a ladainha que criticam é balela. Tipo assim, vai prejudicar o preparo físico do Grêmio ficar lá não sei quantos dias no Rio de Janeiro, né? Depois de pegar o Sport Recife, o Grêmio não quer voltar para Porto Alegre, o Grêmio quer ficar no Rio, né? Porque depois tem um jogo em Muriaé contra Tombense, que é mais perto do Rio de Janeiro do que de Minas Gerais, do que de BH, né? Embora seja em Minas Gerais essa cidade. Será que não faz até um sentido, né? Evitar um desgaste de voltar até Porto Alegre para depois subir de novo? Tipo, será que, beleza, o Renato aproveitou que ele vai ter essa chance de ficar na cidade que ele gosta, talvez jogar um futebol, talvez encontrar a família. Mas isso é ruim, cara. É ruim pro Grêmio, o Renato, encontrar a família dele. É ruim pro time ficar uns dias a mais concentrados e evitar alguns milhares de quilômetros de viagem, sabe? Aí tudo que o Renato faz no sentido de, cara, se o departamento de médico, se o pessoal da fisiologia disserem, nossa, isso aí pro Grêmio vai ser terrível, né? Treinar longe de Porto Alegre esses 2, 3 dias vai ser assim, ó, um atraso de 10 anos pro clube. Aí sim eu acho, não, então o Renato tá sendo um autoritário, um amador, um sem noção. Não é o caso, velho, não é o caso, sabe? Então eu acho que nesses pormenores a galera pega muito no pé e eu discordo da forma e muitas vezes do conteúdo. O Grêmio não chegou onde chegou por causa disso. O Grêmio chegou onde chegou e aí sim pode ter o dedo do Renato, pode não, tem o dedo do Renato, mas a gente tem que também analisar por que tem o dedo do Renato e como tem o dedo do Renato. Foi na montagem do time, né? Se é culpa do Renato que uma diretoria deixa isso nas mãos dele, até que ponto não é culpa da direção também, isso aí tudo tem que ser analisado em outro âmbito, né? Mas isso, seja lá de quem for a culpa, se vocês acham que é só do Romildo, se vocês acham que é dos vices de futebol que passaram pelo Grêmio, se é do Renato, se é minha, tanto faz. Mas a gente chegou onde chegou porque a gente montou times patéticos. É só olhar para onde foram nossos ex-atletas, né, os nossos jogadores que saíram do Grêmio, para que clubes eles foram, o que aconteceu com esses clubes, está todo mundo sendo rebaixado de novo, tem gente caindo para a Série C, né? Então, assim, é por isso que o Grêmio caiu. Não é porque o Renato um dia deu uma folga, porque ele fez um churrasco no outro dia. Eu me arriscaria a dizer que, via de regra, essas coisas até melhoram. Essas coisas talvez tenham segurado um Grêmio da era Renato de não cair. E pelo contrário, de chegar em semifinal de Libertadores com um time horroroso, de chegar em final de Copa do Brasil. Talvez isso tudo que o Renato faça seja bom pro Grêmio, né? E não passível de crítica como muita gente faz. Eu vejo assim, sinceramente. E a segunda notícia que me fez criar esse vídeo diz respeito a um eventual retorno de Douglas Costa ao Grêmio, né? Eu acho que é boato, eu acho que é uma notícia muito... nem é notícia, eu acho que é um papinho que rolou porque o Douglas Costa tem, de fato, interesse em trabalhar com o Renato. Quando ele veio para o Grêmio, na verdade, o papo começou com o Renato acabou saindo, ele não jogou, né, com ele, mas... E aí o boato é que o Renato também teria interesse em trabalhar com o Douglas Costa e poderia facilitar essa negociação, esse acordo. Eu já falei em outro vídeo também, botar talvez aqui em algum lugar, que seria um absurdo o Douglas Costa voltar, né? Seria pisar na nossa camisa. O cara que fez tudo que fez, desrespeitou, num ano de rebaixamento, totalmente desconectado, dando tchauzinho, debochando do torcedor, respondendo em rede social para torcedor. Tipo assim, cara, não, entendeu? Nesse vídeo eu até falo que eu só aceitaria ele em condições muito específicas. Um salário simbólico, né, quase jogando de graça aqui,
pedindo desculpas, entendendo, fazendo um meia-culpa que errou, entendendo que errou e, meu Deus, onde eu estava com a cabeça, coisa que ele jamais faria, porque ele não acha que errou, eu tenho certeza que ele não acha que errou, né? E ele não quer voltar para o Grêmio para refazer a imagem dele junto ao torcedor, porque se ele quisesse, ele faria tudo isso que eu estou dizendo. Ele quer voltar para de repente voltar para Porto Alegre, para a mansão que ele tem ali em Eldorado, com a família, com os amigos por perto, é por isso que ele quer voltar, e quer usar o Grêmio para isso. Né? Então eu disse, eu só aceitaria em condições muito específicas. Agora, se o Renato, sabendo do estofo que ele tem no Grêmio, né, do tamanho que ele tem no Grêmio, forçasse essa barra e quisesse matar no peito um retorno do Douglas Costa, passando por cima do que o torcedor acha, passando por cima, falando, não, deixa pra mim que eu sou o Renato, Douglas, vem aqui, fica embaixo da minha asa, que vai dar tudo certo. Se o Renato fizesse isso, aí sim, gente, e esse é o ponto, aí sim é ele se achar maior do que o Grêmio. É ele se achar o dono do Grêmio, o presidente, mais do que o presidente, o dono do Grêmio. Né? É ele se achar maior que o Grêmio. Né? Tipo, o Renato fala assim, não interessa o que ele fez, se debochou, se não, é bom de bola, preciso dele, a torcida que engula o choro, ou nem engula o choro, mas a torcida vai entender porque eu tô pedindo, e o que eu peço o torcedor entende. Aí eu acho que seria se achar demais, né? Uma figura muito mítica e acima do próprio Grêmio, coisa que ninguém é. Ninguém está acima, ninguém é maior que o Grêmio, né? Mas eu acredito que o Renato tem bom senso, ele até poderia iniciar um movimento nesse sentido de repatriar o Douglas, mas eu acho que ao ver a reação da torcida, e eu espero que seja semelhante com a minha opinião, né? Na grande maioria, eu acho que o Renato recuaria ou botaria panos quentes e tiraria o corpo fora. Eu acho que ele não teria essa postura de se achar maior do que tudo. Mas é isso, eu acho que são coisas bem diferentes e, na minha opinião, ilustram muito bem o que é de fato ser o dono do Grêmio, o presidente do Grêmio, o maioral do Grêmio, sabe? Dar uma folga, fazer um churrasco, mudar a logística pro Rio de Janeiro, dizer, cara, parem de ver abobrinha onde não tem, sabe? O Renato seria tudo isso que vocês estão falando se ele tentasse colocar o D'Alessandro de assistente técnico dele, o Douglas Costa voltar para o Grêmio e empurrar coisas desse tipo, né? Óbvio que eu estou exagerando, mas assim, aí sim a gente poderia dizer, nossa, quem o Renato acha que é? Ele acha que ele é maior que o Grêmio? Por enquanto, não é o caso. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.